Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos, um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Abananados. Meu nome é Manuel e o assunto de hoje é segurança pública. E para falar sobre esse tema, trouxemos hoje o delegado seccional Diógenes Fernandes aqui, de Bananeiras. Seja muito bem-vindo, doutor Diógenes, ao Abananados. Obrigado, Emanuel. Boa noite. Boa noite, Jadson. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro eu queria que o senhor se apresentasse, Muita gente acho que não lhe conhece. O senhor mora aqui em Bananeiras, é originário daqui, veio de onde? Resido em Bananeiras, graças a Deus. Há quanto tempo? No Brejo há 20 anos, desde que fui nomeado delegado de Polícia Civil em 2005. Minha primeira lotação foi Solânia, mas eu sou oriundo do Rio Grande do Norte, do interior da cidade de Santa Cruz. E aí depois fui para a cidade de Natal fazer graduação em Direito e em 2005 cheguei aqui no Brejo, onde sempre trabalhei e também resido. Então já conhece muito bem o Brejo decorado. Uma boa parte em razão do tempo. Né? E o que é que motivou o senhor a escolher essa carreira na Polícia Civil? Olha, enquanto estudante de Direito, a gente a princípio pensa na advocacia, depois no serviço público, e eu pretendia fazer algum concurso de carreira jurídica. E, considerando também que eu gostava de direito penal, tinha um sentimento também de justiça próprio aqui, eu me identificava com essa carreira de delegado de polícia, e ainda durante a faculdade, eu estava no 7º período, no estado vizinho, Paraíba, no caso. Eu graduei em Natal, Rio Grande do Norte, e surgiu esse concurso, eu escrevi, e quando aprovado tinha acabado o 7º período. Então passamos ainda 3 períodos, até o 10º, durante a faculdade, esperando essa nomeação, e deu tudo certo. Ainda advoguei alguns meses, e em 2005, em novembro, cheguei aqui, diretamente de Solânia, aqui vizinho, e sempre trabalhei por essa região aqui. Entendi. Teve alguma inspiração? Alguém da família da Polícia Civil também? Ou o senhor é o primeiro? Não, o primeiro que fui parar na delegacia. Mas, a princípio, mirava a advocacia, mas depois ficou muito claro isso aí. E, mediante esse concurso, a gente eu entrego meu destino a Deus. E assim, apesar de que a família às vezes tem um preconceito, assim, aliás, não é um preconceito, é um medo, não é de que um ente querido vá para uma atividade de risco, que tem suas peculiaridades, mas Deus sabe o que faz, e assim, eu me identifiquei bastante, desde que ainda quando tinha 23 anos, quando passei no concurso, quando eu assumi já tinha 24, e lá para cá só tenho me realizado muito com essa missão, que apesar de espinhosa, mas é muito gratificante. E daquela época, o senhor tem alguma lembrança que marcou a sua trajetória inicial? Que o senhor possa contar pra gente? Assim, o que marcou, quando eu vim para Solânia da região do Brejo aqui, é uma cidade que, em relação a Bananeiras, Araruna, outras cidades, Belém, ela era um pouco maior, ela tinha algumas comunidades, apresentava alguns problemas de segurança, de violência. Já tinha droga, o crack já era bem presente, então, que levavam à violência. A pessoa me fazia um susto, Solânia é assim, assado. E eu acho que não confiava naquele menino, eu acho que ainda não tinha cabelo branco, não. Eu tinha 24 anos, não é? E assim, marcou talvez essa falta de confiança.
Mas foi muito passageira, porque com o tempo é um trabalho feito com seriedade, não é, acima de tudo, com persistência, é a palavra que eu sempre uso, dentro de uma relação, de uma integração do Judiciário, Ministério Público, Polícia Militar. Os resultados foram aparecendo no trabalho, não é? A gente foi cada vez mais tomando gosto assim pelo que faz, e graças a Deus deu tudo certo, apesar da pouca experiência na época quando cheguei aqui. E pelo visto, o senhor falou aí persistência, mas eu acho que consistência também, né? Sim. Vamos falar daqui a pouco sobre a situação da região, os números, né? O que é que mudou nesse tempo, mas a consistência de um trabalho bem feito, naturalmente, iria trazer esse retorno para a sociedade que temos hoje, né? 20 anos, o senhor por aqui, eu já estou aqui há 8 e digo que pelo menos de 8 anos para cá melhorou muita coisa aqui em Bananeiras. Mas teve algum episódio nessa época quando o senhor entrou, né, na polícia, passou no concurso, se o senhor que marcou, teve alguma lição que o senhor aprendeu, que talvez na academia o senhor não aprendeu? Na realidade, aprendemos tudo fora da academia. Na academia, na época, era muito precária, quando a gente fez, pouca estrutura, e praticamente tudo foi aprendido na rua. Então, assim, Eita. Já de verdade, né? Na vera, como se diz. Então, não há nada que eu possa me chamar a atenção agora, mas, e aos poucos, é um laboratório, a região Solânia, em que eu trabalhava, laboratório no sentido de que tinha todo tipo de ocorrência, e nós fomos lidando com essas ocorrências de maneira muito proativa, e os resultados foram aparecendo. Sempre houve, nós tivemos assim um perfil combativo, eu e as pessoas que trabalham comigo, eu tento passar isso, sempre temos alcançado bons resultados. É muito difícil, apesar de todo o cenário difícil da segurança pública no Brasil, mas nós temos aqui, depois a gente entra nesses números, uma região que já pode colher hoje alguns resultados do que foi plantado, né, lá atrás. E o que é que o senhor considera que mudou muito daquela época para hoje, além dos índices, claro, em relação a como a polícia agia, os treinamentos que são dados, o que é que para o senhor melhorou? Mudou muito, não é? Toda uma evolução, mudança de comportamento cultural, cultura da polícia, as exigências da própria população. Acho que a tecnologia também teve uma parcela, né? A tecnologia é completamente diferente, a forma de investigar, mas podemos dizer que houve uma evolução, houve uma melhor, temos uma melhor estrutura hoje. Para você ter ideia, quando eu cheguei em 2005 até 2009 em Solânia, depois vim trabalhar em Bananeiras em 2009, e aí por algum motivo o delegado de Solânia saía e me colocava nas duas cidades, e eu passei muito tempo respondendo por Solânia e Bananeiras. Eu sozinho ainda respondia por Cacerengue, trabalhava com um investigador e um escrivão lá, um também aqui, chamavam kit, né? Um kit é um delegado, um escrivão e um investigador. Olha a dificuldade, para fazer algo tinha que chamar a polícia militar, era uma coisa muito difícil de se trabalhar. E hoje foi criada uma seccional, que eu estou à frente desde 2016, com a equipe do Núcleo de Homicídios, para trabalhar com crimes organizados, homicídios, está à frente do Dr. Pablo. Temos o delegado de Bananeiras aqui, Dr. Eduardo, delegado do novo concurso, delegado de Solânia, Dr. Rafael, temos Araruna, Serraria. Então você veja a mudança, né? Não que hoje seja satisfatória, ainda temos um baixo efetivo, mas melhorou muito. Então, quando o senhor entrou como delegado de uma delegacia ou já entrou como de secção? Delegado de comarca, de Solânia, depois trabalhei aqui em Bananeiras, respondi pelas duas. Em 2016, com a divisão de Guarabira, que é uma seccional, a delegacia seccional é uma delegacia gestora de uma região, e aqui pertencemos a Guarabira. Guarabira foi dividida, aqui nossa região, a 21ª seccional, ficou com 11 cidades, e aí o cargo dessa delegacia é do delegado seccional. Fui nomeado em 2016, e aí estamos aí há cerca de 9 anos à frente, e dentre essas cidades aqui se destacam Araruna, né, que é comarca, Bananeiras, Solânia, também temos
Arara são 11 cidades, né, dessa divisa do Rio Grande do Norte. Então eu coordeno, digamos assim, o seccional coordena todo esse trabalho dessa região. Então, há 9 anos estamos nessa função. E qual é o seu maior desafio? Porque antes o senhor era de uma comarca. Depois passou, vamos dizer assim, hoje toma conta de 11, né, 11 cidades, né? Qual é o maior desafio para um delegado de seccional? É uma atividade de gestão, né? Então, administra os recursos humanos, seja o efetivo, e, embora você tenha uma maioria colaborativa de grandes abnegados profissionais, também você encontra pessoas que, como em qualquer parte do serviço público, às vezes não têm interesse. Isso causa realmente um certo problema que nós temos que administrar, escassez de algumas situações, mas além disso tudo, dessas nuances de administrar pessoas, servidores, também, até como responsabilidade, nós também nos envolvemos acompanhamos as ocorrências. Não ficamos só no birô, na atividade administrativa, também acompanhamos de perto, não é, a ocorrência de um crime de roubo, de um homicídio, crimes graves ali com a equipe para incentivar, para apoiar, né, para que se tenha um desfecho, uma resolução de todos aqueles fatos. E como é que, já que o senhor está falando de fatos, de resolução, de acompanhar, de investigar, de apurar, como é que o senhor lida diante de uma pressão, né, principalmente quando a pressão vem da sociedade? Como é porque 11 cidades, digamos, vamos colocar aí assim, no ano, dessas 11 em um ano, 4 cidades tenha um clamor público por alguma resolução. Como é que o senhor lida com isso? Porque dentro de um ano e muita gente ao mesmo tempo... É verdade. Deve ser muito estressante. É uma atividade policial, para quem realmente se envolve com ela, ela realmente é uma atividade estressante, né? Mas com maturidade que o tempo nos traz também, a gente vai procurando não ceder às pressões, porque essas pressões são jogos de interesses que geralmente existem, né? Em investigações, você está ali querendo tirar a liberdade, você está objetivo de tirar a liberdade e combater o crime que é lucrativo em alguns setores. E ali você contraria interesses. Então realmente uma pressão, mas que com serenidade, não é? Agora sempre eu repito, você fala consistência ou persistência no trabalho, no objetivo, seriedade, que no final talvez não no tempo que a gente queria, mas o resultado chega. Então a lição aprendida seria, desses 20 anos, seria paciência. Também, que tudo isso leva a persistência, porque... E não deixar se abalar. Exatamente. Porque nós temos profissionais, policiais, colegas extremamente inteligentes, capacitados, mas às vezes a questão de conveniência não é persistente naquilo que faz. E isso aí é a palavra, e a gente procura ter, né, ali próximo às equipes, identificar os profissionais que tenham esse esforço, essa persistência mesmo no que está fazendo ali, porque motivos para não trabalhar no serviço público, muitos conseguem, né, realmente arranjar, mas motivo para chegar até o final, para com esforço trabalhar, trancos e barrancos, realmente temos que selecionar. O senhor acha que na Polícia Civil hoje, para poder desenvolver um bom trabalho, tem que ter controle emocional? Sim, qualquer polícia, principalmente na polícia de rua, a polícia militar está ali no fronte, mas na Polícia Civil também, né, a gente tem que ter um controle de começo ao fim, né? E não pode se deixar intimidar, não. Okay. A gente tem que não pode dar colher de chá a criminoso, a bandido, não. Apesar de tudo que existe aí contrário, a própria legislação, mas enquanto responsável pela segurança, a gente tem que fazer o melhor possível. E sobre satisfação profissional, teve algum caso que teve um desfecho que o senhor poderia compartilhar com a gente, que para o senhor durante sua carreira lhe trouxe uma grande satisfação? Olha, assim, de falar de um caso específico, assim, eu acho que não me vem, eu não destacaria, mas porque
ao longo desses 20 anos. É uma atividade dinâmica, vamos dizer assim, emocionante, porque a todo momento você se lidar com fatos realmente reprováveis, né? Horríveis. Agora tivemos um estupro a semana passada em Solânia, né? Que teve um certo clamor. Mas toda da ocorrência mais simples a mais complexa, ela no final, ela tendo a resolução, não é? A gente, principalmente quando a gente vê a vítima aliviada, principalmente ali, a vítima aliviada daquela situação, daquele trauma que sofreu, nos traz uma satisfação muito grande. Então, vários casos emblemáticos, assim, que teve recentemente, alguns anos, não recentemente, mas alguns anos em Solânia, uma morte de um comerciante, seu Antônio, que era um mototaxista, um cidadão de bem, né? Um casal levou ele para fazer uma corrida lá, um frete, e matou ele friamente, né? Um cidadão que isso nos assim, comove, né? E foram presos. O casal foi elucidado o crime, não traz satisfação, mas foram vários crimes graves aqui na região, muitos, que chegaram ao desfecho e, né, realmente nos deixou claro assim que vale a pena, realmente valeu a pena o esforço. O senhor citou agora há pouco o caso da violência sexual, né, que aconteceu em Solânia, não é isso? Solânia. O senhor acha que nesses 20 anos melhorou a forma como a polícia administra esses casos? E nos casos de violência sexual, sim. Isso. Sim. Sempre existiu violência sexual, principalmente aquela relação de parentesco, né, na relação de proximidade. E durante desses anos, a gente percebe que as famílias têm procurado mais. Ainda existe subnotificações, ou seja, omissões que as famílias não levam, as pessoas próximas não levam até as autoridades, mas tem quebrado mais esse tabu, tem chegado mais, tanto que tem quase 40% de aumento nos processos, né, de violência sexual. Não significa necessariamente que os casos aumentaram, mas sim que estão sendo mais investigados. Acho que a mídia, até as próprias novelas que veicularam durante muito tempo, né, estimulando as mulheres, né, a fazerem suas denúncias não só de violência sexual, mas de violência doméstica. Exatamente. Veio aí a Lei Maria da Penha, né? Eu acho não é trágico, mas triste, porque a história da própria titular da lei, né, a senhora Maria da Penha, é uma história muito triste e que infelizmente uma mulher precisou chegar ao extremo para que a gente pudesse ter uma lei, né, que realmente protegesse a mulher e que as pessoas pudessem também criar coragem para denunciar seu marido, os familiares, porque pelo que eu vejo nos últimos anos, principalmente o que está sendo veiculado na mídia, os casos de violência sexual parece que é 70% em família. É um primo, é um tio, é algum parentesco próximo que de repente visita a casa. Na maioria das vezes é contra crianças que às vezes 2, 3 anos que mal sabem falar. Isso chega a ser assustador, né? E é bom você tocar nessa parte que não é que aumentou, é que as pessoas criaram coragem para denunciar, descobriram os meios, né? Eu acho que essas propagandas que o governo faz, que a própria polícia faz, que é feito nas escolas agora, isso tem ajudado a estimular até a própria criança a denunciar, né? Exato. Eu já vi casos em que a criança denunciava a diretora e a diretora acionava os pais, o conselho tutelar, toda uma rede, né, para dar suporte. E diante disso, o senhor acha como que funciona essa colaboração da sociedade? Porque já até então, há uns 3 anos atrás, tinha uma frase que se dizia: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Agora já mudou, agora o povo mete a colher. Mas o senhor acha que ainda há riscos de denúncias falsas? Ainda há um risco importante e relevante para a polícia de estar recebendo essas denúncias que, quando são investigadas, não existem, ou isso também diminuiu? Não, a população ela tem que ser estimulada a denunciar, e como você fala, em briga de marido e mulher, agora pode se meter a colher, inclusive de forma legal, né? Porque o que era uma ação pública condicionada hoje é incondicionado, ou seja, um vizinho pode denunciar e a polícia tem que agir, não é chegar lá e depender se
a vítima, né? Não, eu não quero processar. Não, tem que ser, a polícia tem que agir. Né? Então, assim, existe às vezes algum caso de uma denúncia falsa, né? Um problema de vizinhança, família, que acontece, mas na maioria as pessoas, quando se envolvem, quando se metem a colher, como você disse aí, é porque realmente se compadeceu da situação e está querendo ajudar. Acontece muito isso, né? Às vezes acontece da própria vítima ali não querer confirmar, e a gente com habilidade, com jeito, vai conversando para que ela narre, não é, essa situação. E quando a gente fala assim, não, porque os casos não aumentaram, é porque hoje tem um maior número de investigações. É porque elas contam, as pessoas, né, com mais idade contam lá atrás o que sofreram, né? Hoje contam, não. E aí quando vê, às vezes até uma filha passando por aquela mesma situação, olha, na época passei por isso. Eu não tinha quem recorrer. A cultura nem deixava a gente, na época, minha família. É verdade. Não deixava a gente procurar a polícia. É nisso aí que a gente pode afirmar que realmente. Mas aí, os índices ainda são altos. E aí, são os altos, Emanuel, porque diga. Nós temos em Bananeiras 30 e quase 37% de todos os inquéritos são de violência doméstica. No caso, quando a mulher faz a denúncia, né, e ela se arrepende, essa denúncia pode ser retirada ou não pode mais? Porque eu lembro que ia ter um ajuste nisso. Porque às vezes a mulher chegava espancada na delegacia, né, depois ia lá e queria tirar a queixa. Não pode retirar mais, porque a ação é pública incondicionada, ação penal. Ela, depois que tem a autoridade policial tem um conhecimento, após isso vem o Ministério Público, né, atuar no processo, fase processual, não está à mercê, né, uma decisão dela se vai ou não dar prosseguimento à ação penal. Então, ela não cabe, como você falou, não cabe arrependimento mais, né? Às vezes ela quer mudar a versão, porque se reconciliou, etc. Mas isso quem trabalha mais no contexto de Maria da Penha, principalmente as delegadas das DEANs, das delegacias especializadas, as varas, eles trabalham com muita psicologia, né, para identificar isso, não é? Tentar fazer com que a mulher ela não atrapalhe um processo, né, que ao final vai punir o agressor. No caso da denúncia também, a pessoa fez a denúncia. Essa denúncia ela não volta atrás ou ela só segue mesmo depois que ela é apurada? Não, a denúncia pode ser uma denúncia anônima, pode ser uma denúncia formal, que seja. Ali, a partir do momento da identificada a vítima, ali ela é dado prosseguimento, independentemente da vontade dela. Interessante. Eu pensei que essa lei de não... Porque a partir do momento que a mulher faz a denúncia e a polícia toma ciência, então, pelo que eu entendi, o Estado é quem vai tomar conta daquela mulher. Exatamente. Então, o Poder Judiciário é quem mudanças legislativas, avanço nisso aí. Antes ela podia tirar em caso, por exemplo, de ameaça. E aí, a legislação, em termos penais, ela foi muito na contramão da violência. Realmente, isso é uma verdade. E que ela trouxe muito benefício a criminosos. Muitos benefícios, um excesso de garantismo. Mas se tratando de violência doméstica, temos que reconhecer que houve uma evolução. Ou seja, houve um enrijecimento. E desde 2006, da Lei Maria da Penha, depois teve aumento de pena, teve as medidas protetivas. Tem um crime autônomo que é o descumprimento da medida protetiva. A pessoa que descumpriu aquele ali, a medida protetiva, por exemplo, de distanciamento, que ela vai para uma prisão preventiva, solicitada a maioria das vezes pelo delegado. A audiência de custódia, raramente ela sai. Raramente ela sai na audiência de custódia, que é aquela audiência, aquelas 24 horas, né? Ou seja, se realmente tem se endurecido as leis nessa situação de violência doméstica, graças a Deus. E agora vamos dar aqui uma pausa nessa entrevista para falar sobre a nossa patrocinadora Qualivida. Na Qualivida você encontra os melhores profissionais da região, você pode fazer a sua consulta na Qualivida e lá mesmo você pode fazer os seus exames. Lá você encontra os mais variados profissionais, os mais renomados. Você sabe que dica boa você vê por aqui, né?
Cuida da sua saúde, passa na Qualivida. Se é Qualivida, é qualidade de vida. E aí nós tivemos um caso, né, que foi muito noticiado pela imprensa, que foi o caso Ana Sofia, né? Sem entrar em detalhes sensíveis, né, desse caso que repercute, eu acho que ainda é a dor da família, da mãe, de muita gente envolvida. Em termos de mobilização e aprendizado, o que é que esse caso trouxe para a Polícia Civil, para o senhor, né, diante de tudo que aconteceu? Realmente foi um caso de muita repercussão, né? Um caso gravíssimo, inédito até então na região de Bananeiras, né? O desaparecimento, né? A morte de uma criança para essa finalidade. Mas foi um caso que trouxe, obviamente, que experiência, né? Mas foi um caso que os colegas que sempre se debatem sobre esse assunto, fora da curva, assim, porque foi uma situação que ocorreu num distrito de Roma, né, uma dificuldade enorme das equipes de investigar no escuro completamente. Muita coisa ali convergiu para dificultar, como por exemplo, poucas câmeras ali na rua que ela fez o percurso. Na rua dela mesmo não tinha câmera, tinha já no centro ali, uma câmera quebrada que tinha na frente da casa do investigado, né? Mas os fragmentos a polícia demorou porque teve que ir juntando todo aqueles elementos para chegar realmente à autoria. No início tinha muitas denúncias falsas, muitas sem fundamento. As pessoas às vezes até queriam ajudar, mas e tudo isso aí realmente, digamos que tirou um pouco o tempo da polícia. Mas o caso foi investigado pelo delegado Pablo Everton. Eu também, após isso, o apoio do delegado Aldroville, que já tinha investigado um caso similar a esse, na cidade de João Pessoa. E com muita responsabilidade, eu sou testemunha disso, eles trilharam um caminho que tinha tudo essa investigação para não se chegar à autoria, para se ter um caso sem solução, né? O cara fora de cogitação, o investigado, o Tiago Fontes, né? Até então, um bom moço ali, né? naquela máscara ali de bom pai, de trabalhador, etc. E aí, sem imagens, a região não tem conexão de internet. Telefonia, que hoje é muito interessante para você ter monitorar pacotes de geolocalização, etc. Não, a região também carece muito disso. É toda dificuldade, mas com fragmentos, poucas coisas, a polícia investigou e se chegou à autoria, inequivocamente, né? Embora possa alguém dizer, a defesa, na realidade, 2 ou 3 youtubers do Sudeste, inclusive, que querem ainda explorar o caso, mas a polícia esclareceu. Inequivocamente, foi o Tiago Fontes. Eu acompanhei todas as investigações e tudo que foi coletado não restou realmente dúvida. Quando chegou esse caso para o senhor achava que a menina realmente tinha sumido ou ela estava só na casa de alguém? Como foi receber essa notícia, né? Receber esse registro na delegacia? No dia do desaparecimento, eu tomei conhecimento por volta de 10 da noite, a família registrando o boletim. Ela tinha desaparecido no início da tarde, né? E naquele momento as pessoas faziam buscas ainda, porque ela é uma menina que era criada ali, muito solta, né? Passeava, poderia estar na casa de uma amiga, mas já ficava tarde da noite, ventilou essa possibilidade de um acidente, até mesmo num açude que tinha no caminho e tal. E naquele momento era muito precoce, né? Mas no amanhecer do outro dia, com aquela toda mobilização da sociedade ali, da população procurando, e aí nós já colocamos o caso aqui migramos o caso para a delegacia de homicídio, porque já estava bem claro ali que a situação ela parecia, né? E aí você veja, agora me faz lembrar uma das provas coletadas, que enquanto a polícia ainda não considerava, pelo menos na noite do fato ainda, aquela situação da morte, o Tiago Fontes, trabalhando aqui no condomínio, na guarita, já na quebra, a gente conseguiu isso através da quebra nas nuvens, quebra do sigilo telemático. Ele já pesquisava sobre estado de decomposição do corpo humano, tudo. Ele já estava com a menina morta já, obviamente, e aí tudo isso
deixa muito claro na investigação como o Tiago, desde o planejamento, se a gente for falar aqui é muito tempo, mas rapidamente, o que se coletou, o que se tem de provas, além daquela imagem, péssima qualidade, mas que foi trabalhada, que demandou muito tempo, para dizer o tamanho ali, que é compatível com ela, temos uma velocidade de uma outra imagem, que é assim, ela mesma passa na mesma rua, calculada, a velocidade dela, ela estaria na frente da casa. Tomado a compatibilidade de tamanho, se conclui que foi ela que entrou na casa. Porque na casa dele. Na casa de Tiago, porque ela estaria na frente naquele momento, pelo cálculo da velocidade dela. Então, a partir daí, a polícia quebrou todos os sigilos, que, por sinal, os telefones ele haviam formatado, deletado, ele era expert em tecnologias, formatado, escondido o telefone, mas demorou, mas conseguiu nas nuvens resgatar isso. Aí olha o que se tem, justamente dele, o perfil de uma pessoa que tinha interesse por conteúdo infantil, entrava em perfis de crianças, justamente naquela idade de Ana Sofia, Instagrams aí de todo o Brasil ela entrava. E aí o que é que ele pesquisa 4 meses antes? Como matar uma criança asfixiada. Aí espaço 7 anos, a idade que Ana Sofia tinha, na época que ele 4 meses antes pesquisou. Então, inclusive ele também pesquisa como ocultar um corpo permanentemente. Então assim, aí você vem para toda a interação dele com a rede social, com as pesquisas Google, que ele faz no dia, aqui no condomínio que eu citei, né? Nos dias seguintes e no decorrer da investigação, que era um cara friamente ali, planejou, executou, né? Ele era para fins sexuais, porque ele tinha esse desvio, né? Ele tinha que matar, por isso que ele planejou ocultar o corpo, tinha que matar ela, porque senão ela era uma menina esperta, ela ia entregar ele, ela ia denunciar a polícia e a família, né? Então foi tudo muito bem pensado, um cara inteligente, né? Mas que sabia que a polícia ia chegar lá, quando a polícia já começou a quebrar, né, as pesquisas, etc. E preferiu, né, cometer suicídio, né, do que pagar, inclusive entregando o corpo da menina, né, que até hoje não foi encontrado. E ele, porque só ele sabe, ele preferiu cometer suicídio, ou seja, não pagar pelo que fez. E aí, é muito claro, e você disser quem discorda disso, só quem tem interesse realmente de tornar o caso lucrativo e chamar a atenção, porque não tem. O Ministério Público de Bananeiras, promotor, Dr. Stoels, promotor muito competente, concordou em tudo com a investigação, inclusive arquivando o caso, muito bem fundamentado o arquivo, concordando com toda a investigação, digando de elogios. Obviamente, um caso muito difícil, que demorou, teve o seu tempo, mas que foi esclarecido. E é bom que o senhor comente tudo isso, porque as pessoas acabam tomando uma ciência, até porque, infelizmente, a cobertura que foi feita por alguns jornalistas, né, confundiram as pessoas, levaram as pessoas a ter uma outra impressão da resolução do caso, uma outra impressão em relação às medidas que a polícia precisou, né, adotar diante da cobrança da sociedade, da cobrança da imprensa, né. Isso também atrapalhou, além também que eu também vi programas divulgando informações que não eram confirmadas. Então, quando você divulga informações que não são confirmadas, você acaba atrapalhando, você acaba levando a sociedade a exigir uma resolução por uma vertente que não existiu, que não era possível, né? Diante do que o senhor falou. Então, ao meu ver agora, ouvindo o senhor falar, fica claro que tem todo um histórico, tem todo, eu diria até um laudo. Bom, tem um laudo apontando as pesquisas que o Tiago fez, o comportamento dele em rede social, com o buscador, né? Então não foi apenas porque alguém apontou, a polícia foi lá. Então a polícia juntou os indícios. Óbvio, a movimentação do carro dele, inclusive até o condomínio, ele desvia lá, a movimentação que ele faz de ré quando ele vai retirar o corpo dela. Obviamente que, se você disser, não, tem imagens dele matando a Ana Sofia, foi dentro da casa. A imagem que tem é fora e de muito pouca qualidade. Então é querer demais dizer, não, cadê ela só morreu se aparecer o corpo. Não.
a investigação apontou que né, ele matou, né, inclusive após abusá-la sexualmente, pelo fato de que era essa a intenção. Não tinha sentido ele matar apenas por... Ele não tinha problema com ela. O que ele tinha era um desejo, né, escuso com relação à criança. Então, mas a imprensa no final, a imprensa, todo dia ela tinha que veicular alguma situação, mas no final ela compreendeu, após a exposição do que foi feita pelas equipes, a imprensa local, né? O que a defesa jamais vai admitir isso. Se a defesa elogiar a investigação, é estranho, porque a investigação tinha sido viciada, tinha sido péssima. Então ele vai trilhar nisso aí, omite, distorce, inclusive. Inclusive o advogado de defesa, ele vai ser apurado agora na OAB, foi comunicado pela equipe, pela Delegacia Geral, a OAB, infrações dele que atribuem algumas entrevistas que a polícia usou o Tiago como bode expiatório, ou seja, como se a polícia quisesse arranjar um inocente para culpar. O inocente aí, que tinha desejos aí de crianças, que planejou, tá lá nas pesquisas, planejou como matar a criança, né? Tudo isso comprovado. Ele dizer que é inocente. Não, a polícia foi muito responsável. Eu sou testemunha disso. Agora, quando ele diz que a polícia achou um bode expiatório, está atribuindo até um crime à polícia. Por isso mesmo que agora foi representado na OAB, ele irá responder sobre essa conduta antiética. E é lamentável, realmente, a gente compreende a função do advogado, trilha pela tese de negativa de autoria, ele vai morrer dizendo que o cliente dele não fez, etc. Agora, atribuir fatos a polícias, fatos desonrosos, criminosos, isso aí é antiético e ele irá responder por isso. Entendi. E nesse caso, Ana Sofia e outros, como é que funciona o trabalho entre as polícias, né? Porque às vezes a polícia civil, como o senhor falou no início da entrevista, aciona a polícia militar. Nesses casos que necessita de uma investigação, o que é que a polícia civil aciona, né? Quais são os tipos de mecanismos, talvez interno ou em outras polícias, que geralmente são acionados? Primeiramente, a polícia militar é um grande papel ali, até nas buscas junto ao corpo bombeiro, que fazia essa varredura, né, com uso de canil, etc. Mas um setor da polícia civil, que foi bastante, nesse caso, em outros, que é cada vez mais importante, é a inteligência, né? Que é um setor que faz toda essa análise de quebras de sigilos, né? Seja de telemáticos, né? Relacionados a comunicações, conexões, como bancários também. Então a inteligência, que é um setor da polícia civil, que não é a gente que faz, é um setor dentro da Delegacia Geral, ela foi importante e é muito importante cada vez mais nas investigações. Eu acho que nos dias atuais é essencial, porque hoje a maioria dos crimes e golpes, a maioria é tudo pela internet, né? Os crimes cibernéticos, temos delegacia especializada cada vez mais evoluindo, e a polícia também ela tem que evoluir nesse sentido. E era justamente sobre isso que eu ia comentar agora. Como é que o senhor vê o papel da Polícia Civil na construção de uma sociedade mais justa e segura? A Polícia Civil, ela uma polícia que investiga, que leva o caso, né, a julgamento, ela evita a impunidade, né? Então ela realmente tem seu papel preponderante na aplicação, né, da lei, especialmente penal, e eu acho uma instituição essencial à justiça. No caso, como delegado hoje, né, aqui da região, como é que o senhor faz para gerenciar tantas delegacias que vai, né, de pessoal, recurso, coordenação de diversas investigações, né, claro, investigações de menor curso, mas como é que o senhor faz para administrar tudo isso? A gente sempre está próximo, né, do fato, né, das delegacias, cria uma equipe que possa dar apoio àquelas mais carentes, aquelas que têm cidades menores que não tem equipe completa, mas de forma que nenhum caso, né, principalmente os mais graves, fique sem solução, né, sem investigação. E aí é otimizando recursos.
principalmente humanos, materiais também. Sempre junto. Agora sim, não adianta dar só expediente, não é? À noite, tem o WhatsApp que não é? Tem o final de semana, é sempre junto aí do trabalho, né? Acompanho a maioria das ocorrências e chego junto ali das equipes, perguntando o que está precisando. Temos agora o São João se aproximando aí, não é? Já todo um planejamento estratégico, que é realizado mensalmente, com evento ou sem evento, para que tenhamos um acompanhamento, né? E resoluções dos crimes na área. O senhor falou no começo que a própria família fica, né, tensa quando vê alguém indo trabalhar na segurança pública. Por pegar esses casos tão difíceis, de estar realmente participando de operações que coloca a sua vida em risco, como é que o senhor consegue motivar, primeiro o senhor mesmo, né, e depois a sua equipe a continuar na polícia? Porque eu acho que não deve ser fácil. É uma pressão pública, é o estresse, é o controle emocional. De repente você vai para uma operação que você pode ter uma surpresa desagradável do lado lá do investigado, enfim. Como é que o senhor consegue manter a motivação sua e da sua equipe? Não digo um sacerdócio, mas é uma missão, né? Uma paixão, tem que gostar do que faz. Com relação à família, sempre vai ter esse cuidado com o ente querido, né? Que ama ali. E isso é inevitável, mas a realidade é que um trabalho feito, né? Uma Polícia Civil hoje, ela é uma instituição bem mais organizada e que tem estrutura. Ali estamos representando, nós não somos justiceiros, ninguém vai se trocar com bandido, né? Não se troca muitas vezes até com alguém, com um colega, imagine. Então, o que a gente representa é o Estado, a força do Estado. É o Estado que está ali no combate, acima de tudo, certo? O Estado é maior, né, do que a criminalidade, o Estado é maior do que nós, meros servidores, digamos assim. O que a gente representa é ali. A União faz a força, mas acima de tudo representamos as instituições do Estado. O Estado, ele nos dá esse digamos assim, esse conforto, esse estímulo, essa força de realmente enfrentarmos. E enfrentamento é a palavra que o servidor policial, civil, ele tem que ter em mente. Quando ele entra na carreira da Polícia Civil, ele não é um mero servidor público que vai trabalhar de atendimento e ali cumprir trabalhos burocráticos também. Ele tem uma missão de enfrentamento. Se ele não enfrentar o crime, a criminalidade, quem é que vai fazer isso? Se o policial não fizer. Então ele tem que ter essa coragem se cria naturalmente, né, dentro vai se adaptando. Da instituição. Com certeza, e a gente vê que não cabe omissão, não cabe covardia, medo dentro da polícia, porque aí você vai deixar a sociedade desprotegida. Então, pelo que eu tô vendo, pelo que vejo, a polícia tem hora de chegar, mas hora de sair não, né? Tem não. Tem... Já estendeu muito expediente durante esse tempo todo. Mas é isso. O que vale no final é a gente reúne a equipe e diz, valeu a pena. Valeu a pena. É muito satisfatório no final. Eu não sei se na polícia tem, mas agora eu já vou falar de spoiler. Para os próximos anos, o senhor tem algum plano de aprimorar, né, as abordagens de combater a criminalidade aqui na região? Se puder compartilhar, claro. É uma evolução constante, é um planejamento, como eu falei, estratégico das ações a serem implementadas a cada mês, no ano. E aí depende do como estão, aliás, as ocorrências. Então isso é revisto mensal? É revisto mensalmente, mas, por exemplo, nós temos problemas pontuais. Temos aqui na divisa, às vezes, com de Araruna, que está tendo ali uma situação de tráfico de droga, de pessoas ali ligadas a certos grupos de facções querendo até mesmo rivalizarem. A gente adota um trabalho pontual para ali. Bananeiras aqui, alguns furtos, a gente já... Solane, então, cada região nós temos uma maneira de enfrentar, né? E falando nisso, junho agora, né?
vamos falar de junho, né? Mês de festividades. Isso. Temos toda uma escala já publicada, funcionamento de várias delegacias móveis, inclusive, no local de festa. Temos delegacia polo em Solânia, polo em Araruna, Cacimba de Dentro quando tiver festa. Então, além disso, nós vamos ter também uma equipe do núcleo de homicídios, principalmente os feriados, vamos ter uma sequência de feriados aí, inclusive no final de semana do São João. Paralelamente a essas equipes do polo de plantão terão uma equipe voltada para casos mais graves, né? Homicídios, roubos, e paralelo àquilo ali já iniciará a investigação do próprio feriado ali para tentar resolver aqueles crimes ainda em sede de plantão. Então há toda essa inovação mensal de acordo com o que vai se desenhando ali. E é um exemplo disso, mês de junho. Já estamos com todo o esquema de segurança montado. Agora à tarde tivemos inclusive reunião. E Bananeiras e região? Como é que tá, vamos dizer assim, os históricos? Como é que estão os casos? Se tem diminuído a violência? O apanhado geral das regiões e, claro, principalmente de Bananeiras. Sim, Bananeiras, em que pese uma fama de uma cidade tranquila e hoje podemos dizer que ela, em relação às demais, ela é tranquila, mas nós podemos esquecer que tivemos um histórico já que em Bananeiras, em um único ano, já teve 11 homicídios. Tivemos 11 homicídios. Em 2011, inclusive, eu era delegado aqui com o combate. E hoje nós fechamos 2024 com a região de Bananeiras, juntamente com Campina Grande, com o menor índice de CVLIs, que são crimes violentos letais, ou seja, basicamente homicídios, com a menor taxa da Paraíba, juntamente com a cidade de Campina Grande. Então, isso são já frutos, né, que são colhidos daquele trabalho lá, feito pela polícia, de não deixar os casos impunes, um alto 2024 com 95% de resolução dos homicídios, esses 11. Então, temos essa grande orgulho de dizer assim que estamos num bom patamar. E aí, nada disso é de graça. Um outro dado que contribui com isso. Tivemos em 2024, na região, 160 prisões. Com conduções de, digamos, uma pessoa em embriaguez, ali numa situação de simples, não. Prisões. Pedido de prisões de crimes, que deixou nossa região, em primeiro lugar na área, em prisões. 160 prisões. Mais prisões que em Guarabira. Em Guarabira, que tem bem mais crimes, foram 154 prisões. Então tivemos mais prisões do que Mamaguape, do que a região de Picuí, né, de Itabaiana. E uma relação que a grosso modo assim, quanto mais prisão é mais combate, e a tendência é a criminalidade diminuir. É uma situação que realmente é fácil de se expor. A polícia tem que trabalhar. E passar a sensação de segurança que realmente está acontecendo, que está sendo feita, né? Exato. Que às vezes a gente vê a sociedade falando que não se sente segura, mas os números estão aí, né? As pessoas estão sendo responsabilizadas pelos seus atos. Ninguém é preso porque um belo dia a polícia olhou e disse: você vai ser preso. Não. As pessoas são presas porque fizeram alguma coisa onde há uma lei estabelecida. Eu costumo dizer em família que, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. Se surgir uma lei, é porque houve um crime que levou ao surgimento daquela lei. Ninguém acordou um dia e disse: hoje eu vou criar essa lei. Sempre tem algo no pretérito que criou aquela lei. Então as pessoas estão sendo responsabilizadas, isso é um ótimo sinal, porque eu suponho que aí as pessoas vão pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer qualquer coisa, de cometer qualquer delito, né? Eu suponho, mas estamos no Brasil. A máxima de que a polícia prende, a justiça solta, e em grande parte verdade, mas a pessoa vai ficar respondendo um processo e solta nos casos em que não há violência. Isso aqui, se a polícia fosse deixar de trabalhar nos casos que a polícia vai soltar, e agora podemos citar dezenas, a polícia não iria. E é dessa forma que a gente sempre está no combate, né? Fazendo a nossa parte. E é interessante o senhor falar sobre isso, porque há pessoas que pensam que quem solta é o delegado.
né? Prendeu, mas quem solta é o delegado. E não é o juiz. Alguém já comentou isso comigo. Isso foi o delegado que soltou, mas não é o delegado que solta. O delegado, pelo menos a rigor, ele faz de tudo para prendê-lo. Prender no sentido, no cumprimento da lei, né? Chega na audiência de custódia, que é uma situação que foi criada para beneficiar o criminoso, isso aí sem sombra de dúvida, é uma verdade. Aí o juiz ele já analisa ali uma situação realmente que possa colocar em liberdade. Geralmente coloca, quando se trata de um crime grave. E aí leva a realmente essa, né, interpretação. Que uma vez um colega me perguntou se a gente estava fazendo prisão esportiva. Por quê? Já tem pesca esportiva, né? Sim. Aí para descontrair. E aí a prisão seria porque a gente prende e a justiça solta. Bom, é uma verdade que a justiça solta na grande maioria das vezes. Mas porque hoje, Manuel, temos mudanças que realmente não vieram ao encontro da segurança pública. Juiz de garantias. Se tiver um roubo aqui no conjunto, a gente vai pedir a prisão, não é mais ao juiz aqui, só de Bananeiras. É o juiz lá da Vara de Garantia de Campina Grande. Juiz fora da realidade, aqui do contexto. Depois é que esse processo vai chegar, depois de negado ou decretado aqui em Bananeiras. Então, olha só que se dificulta. Aí fica sobrecarregado o juiz de Campina Grande, da Vara de Garantias. Então é toda uma dificuldade hoje. Mas a polícia, aquela persistência, aquela palavra que a gente sempre faz a nossa parte, né? E construindo um trabalho, porque senão a gente se perde no caminho. E é bom o senhor destacar esses pontos, né? Porque para não passar uma sensação de que todo mundo que cometeu um crime vai ser solto, que qualquer pessoa que de repente fizer um crime agora, já que agora mudou esse fluxo, né? Vai para Campina Grande, eu vou cometer um crime porque crime não é só matar as pessoas, tem vários crimes. Eu não vou elencar aqui porque não vou favorecer conhecimento a ninguém nesse sentido. Exato. Mas assim, vai para Campina Grande. Mas é um juiz que não me conhece, é um juiz que vai me soltar, eu sou réu primário e vou ser solto. Não pode se confiar nisso, não. Mas tem uma história, né? Não, se é réu primário vai ser solto. Sempre escuto muito isso. Mas se for um crime grave, né, com violência, o juiz pode perfeitamente deixá-lo preso. E é nisso que assim, a gente sempre tenta convencer o juiz, né, de que o restabelecimento da liberdade vai além de deixar uma mensagem negativa, provocar um novo risco, né, da pessoa. Eles realmente reincidem, né, é grande a taxa de reincidência, volta a delinquir. Mas é nisso que a gente sempre solta, prende. É normal, solta, prende. Não é por isso que a gente tem a estatística de 160 prisões em 2024. Por conta dessas pessoas, tem uma grande parte que prendemos mais de uma vez. No caso, então, quando uma pessoa ela é presa, o juiz só mantém preso ou solta, me corrija se eu estiver errado, se ele não, teoricamente, oferecer risco à sociedade. Se ele oferecer, ele permanece preso. Tem que ter um fundamento, né, para isso, né? A gravidade do crime, para que a lei realmente permita que seja, né, caiba uma prisão, seja temporária ou preventiva, né? E também o interesse, né, realmente da segregação da liberdade. Ele solto vai prejudicar, tem vários requisitos, né? Mas, a grosso modo, e pode-se ter prisão em fatos simples, quando a reincidência, né, e outros requisitos, mas em via de regra, fatos graves, realmente o juiz tem decretado. E como o senhor já tem algum tempo na polícia, agora ficou uma curiosidade. Então já são 20 anos, né? E fica aquela pergunta assim, qual é o legado que o senhor gostaria de deixar, né, aqui na região? O seu trabalho, isso que o senhor está fazendo, né, de falar com a sociedade. Hoje ele dedicou esse tempo aqui para falar com a gente, falar com o nosso público, né? Mas qual é o legado que o senhor gostaria de deixar aqui dentro da Polícia Civil? Era um trabalho, uma construção realmente entregue de uma polícia que se dedicou e conseguiu resultados. Esses índices que indicam, né, uma
nossa região como uma das mais tranquilas da Paraíba, é um grande legado, né? Não é fácil permanecer, mas há uma luta constante. Então seria este legado, obviamente, que com todo esse incremento na estrutura, né? Uma delegacia mais digna lá em Solânia, um novo espaço, uma delegacia da mulher que está se desenhando, isso aí é uma coisa que depende, vai ser anunciado pelo governo, não é a gente que... Hoje só tem Guarabira, se não me engano. Guarabira, né? mas já está, isso aí eu digo aqui em primeira mão, mas não deveria, digamos assim, afirmar isso porque é uma vontade do governo, mas já está tudo certo, graças a Deus que irá chegar nessa DEAN em Solânia e poderá atender também Bananeiras, né? Porque as duas cidades somam em torno de 50 mil habitantes e é perfeitamente uma delegacia, é um atendimento especializado, né? E vai desafogar a delegacia vai deixar a delegacia mais à vontade para investigar crimes contra o patrimônio, roubos, furtos, e naquela seara da violência doméstica será melhor atendido, né? Um atendimento especializado. Então será também um grande legado essa aquisição, digamos assim, que se avizinha para a nossa região da Polícia Civil, né? E acima de tudo, um sentimento de cumprimento de dever, né? Diário, que a gente sempre tem se esforçado aí, agradeço a toda a equipe que constrói diariamente, então, esse trabalho da Polícia Civil, que não é fácil. Imagino. E já gostei da notícia, é uma notícia boa, né? E a gente, eu acho que todos nós, né, que moramos aqui na região, a gente já agradece por esse trabalho que a polícia tem feito aqui, né? Manter essa segurança, manter tudo em ordem, né? Fazer com que essa criminalidade cada vez mais diminua. E claro também o governo, as instituições fazendo o trabalho delas de ajudar essas pessoas a saírem, né, desse mundo do crime, ter uma profissão, enfim, que isso também conta muito para desafogar não só a polícia, né, mas uma vez que você conscientiza, uma vez que você instrui aquela pessoa, capacita, ela vai procurar outros meios de sobrevivência. E isso eu acho bacana de ver e de dizer, né, porque a gente tem essa via de mão dupla. A polícia, nós temos a sociedade, nós temos as entidades que ajudam, seja do estado, seja federal, enfim. Isso é muito bonito de se ver. E eu já quero agradecer por o senhor ter vindo aqui falar com a gente hoje. Chegamos ao final do nosso episódio. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por esclarecer, né, e trazer um pouquinho da contextualização aqui da nossa região. Exato. Demora muito tempo esclarecermos, são muitas nuances, né? Vamos conversar e depois fora do ar sobre as nuances aqui da região. Mas foi um prazer, viu? Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. Tanto você, Manuel, como Jadson. Parabéns aqui pela condução, né? Pela ética. E aí estamos à disposição, toda a sociedade, toda a comunidade de Bananeiras, das cidades vizinhas, que contem com a Polícia Civil, né? Confiem na Polícia Civil, colaborem. A gente sempre ressalta a necessidade de colaboração da sociedade, principalmente com informação. Disque denúncia, o número 197. O número 197 é um instrumento excelente para a sociedade colaborar com informação de quem está cometendo delito, seja um roubo, seja um crime sexual. Denunciem. Confie na polícia, porque a polícia trabalhando, esse trabalho retornará, né, não só para quem fez a denúncia, mas para com toda a família, com toda a sociedade. É importante essa colaboração, né, que a população confie na polícia, né, Polícia Civil. Estamos à disposição e mais uma vez agradeço, dizendo que em breve mereceria também uma entrevista com o delegado de Bananeiras, que agora chega, né, que está desempenhando também um bom trabalho aqui. Tudo certo. Agora a gente vai olhar para aquela câmera ali. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau.